amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Day, este aqui é o Blog by Day, sejam todos muito bem-vindos ao nosso caderno de tricô na internet. No vídeo de hoje vamos finalizar a nossa blusa em tricô de verão, que eu trago agora algumas imagens pra você de eu utilizando a peça, que vocês sempre me pedem. Eu vou trocar agora a capa dos vídeos para que vocês todos possam ter acesso à peça, as medidas finais estão na receita escrita. Se você chegou até aqui e não viu as partes anteriores, estão disponíveis aqui do lado. Faça uma visitinha ao Blog by Day, tem as partes anteriores, receita escrita, atenção, amostra, materiais e tudo que você precisa para tricotar essa peça junto com a gente. Antes de começar, quero te convidar para seguir a gente nas outras redes sociais, faça parte da família Blog by Day, inscreva-se no nosso canal e clique no sininho para receber notificação de vídeos novos. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê lá no final do vídeo. Bom dia, família Blog by Day, sejam todos muito bem-vindos a mais uma parte da nossa blusa. Hoje eu tô muito feliz porque o vídeo é pra gente passar as últimas orientações e a gente poder finalizar a peça e, claro, experimentar. É uma peça que não é do meu tamanho, vou experimentar pra mostrar pra vocês, eu precisaria que ela fosse um pouquinho mais longa e um pouco mais larga também. Eu tenho um manequim 42, 44, então eu sou uma pessoa um pouquinho grande e essa peça é pra uma pessoa que seria um M entrando no G, mas não necessariamente tão grande como eu, tá bom? Mas eu vou experimentar para que vocês possam visualizar. Então a gente tem aqui, olha, a barra, o corpo, os decotes para que fossem feitas umas cavas, né? A gente tem o decote da peça e as duas mangas. Quando você finalizar, a última parte que a gente termina é essa manga, você vai pegar a receita e repetir novamente para produzir uma outra parte, que é essa mocinha bem aqui, que tem todas as características da outra parte. Tem a parte inicial, o corpo e os dois ombros. E agora a gente vai fazer, gente, a mesma coisa. Então eu repito a receita uma vez para costas ou frentes e uma segunda vez para frente e costa. Deixa eu já responder aqui uma dúvida que eu recebi de mais de uma pessoa. Daí, a minha frente ficou ligeiramente menor. A primeira parte que a gente fez, ó, ficou ligeiramente menor do que a segunda peça, ou esses pontos ficaram mais apertados e esses mais folgadinhos, ou essa peça ficou com o ombro um pouco menor e essa aqui ficou um pouco mais largo, essa aqui mais larga e essa aqui mais ainda, né? Se essa ficou menos, essa aqui ficou mais. O que acontece, gente? Muitas vezes, quando nós tricotamos duas peças na sequência, quando a gente começa uma receita, a gente começa muito tenso, a gente não sabe exatamente como que vai funcionar o ponto e etc. Quando a gente tece uma segunda vez, nós já estamos muito confortáveis com o ponto. Então aqui, se a gente for comparar, deixa eu tentar colocar no vídeo pra vocês. Deu pouca diferença, mas deu, gente, sempre dá um pouquinho de diferença. Exatamente porque essa peça aqui também já descansou, os pontos já foram se acomodando dentro da trama do meu trabalho. Na segunda, olha, se a gente colocar ela aqui, é pouca coisa, mas a gente tem uma ligeira diferença. Nós já estamos mais confortáveis, às vezes o fio muda também, e nesse novelo que eu tinha aqui, eu tinha um fio de espessura ligeiramente mais fino que esse, mas o que acontece é geralmente a peça descansa e os pontos se acomodam. Isso não vai fazer com que a sua peça fique errada, muito pelo contrário, a gente vai agora costurar e essas pequenas mudanças elas vão se encontrar e aí você não precisa se preocupar que vai dar tudo certo, tudo bem? Bom, gente, a costura ela é feita da seguinte forma. Uma das minhas peças, ela precisa estar com a frente, que é essa parte dos pontinhos mais altos, mais elevados, para a mesa. Então esses pontinhos aqui vão olhar para minha mesa. Então eu vou ficar com o avesso voltado para mim. Tudo bem? O fio inicial apontando para a mão que eu não teço, o avesso de frente para mim, olha as emendas de fio. Então tá todo esse acabamento de frente para mim. E a parte que vai agora aqui, que não tem certo ou errado, tá? Você pode escolher qualquer uma porque são iguais. E essa outra parte, ela vai ficar com os pontos decorativos de frente para mim, porque agora esse aqui é o direito. Então os fios que eu iniciei apontam para a mão que eu teço.
Então, aqui a gente vai fazer a costura dessa forma. Eu deixei material suficiente nesse cantinho para a gente usar essa própria trouxinha para costurar a peça. Então, agora eu vou aproximar para vocês e vou tentar mostrar a costura que eu estou fazendo com uma agulha de tapeçaria. Essa aqui é plástica, mas você pode utilizar as tradicionais. É uma agulha, se não estou enganada, número 13, é isso? Você encontra essa agulha e esse material, a Anne, na loja online www.euamotricô.com.br. Essa semana tá chegando Anne pra gente. Tem bastante tonalidade de Anne, o pessoal tá cadastrando, então eu já fiquei sabendo que estão chegando as Annes. É legal para quem não só faz tricô, como também para quem faz crochê, gosta de executar peças para um tom, para uma estação não tão fria, tá bom? Então quem quiser dar uma passadinha na loja, conheça. Vocês serão muito bem-vindos. Vou agora aproximar para mostrar para vocês a costura, só um minutinho. Ai, gente, para que fosse mais fácil que vocês visualizassem, eu abri, tá? Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês o que foi que eu fiz. Eu coloquei uma frente aqui e a outra frente desse lado e vou tentar mostrar para vocês o que acontece aqui no meio, tudo bem? Porque eu preciso tentar mostrar pra vocês, olha só as peças, da forma mais bacana possível. E se eu costurar como eu costuro, talvez vocês não consigam visualizar. Então, de qualquer forma, as duas peças estão posicionadas direito com direito. Desmanchei a trouxinha que tá do lado de cá. E vou agora colocar aqui na minha agulha de tapeçaria. Ai, gente, é a parte que eu mais tenho dificuldade de tentar mostrar, mas vamos lá, eu acho que eu consigo. O fio sai desse ladinho e tem que se ligar com uma pontinha que tá aqui. Então, no mais cantinho que eu conseguir colocar a minha agulha, eu vou passar do outro lado pra ligar essa primeira parte, olha, de um lado e do outro. Agora, por debaixo desse bloquinho que eu deixei aqui, eu passo a minha agulha. Eu vou chamar isso de oitinho, que é quando os dois fios cruzam entre eles aqui na base. Tudo bem? Então eu passei nessa direção a agulha e eu tenho agora um cruzamento desses dois fios iniciais. Eu procuro fazer isso para travar o fio. E agora a gente vai pegar os pontos de borda. Então, se eu tenho uma depressão, esse Vzinho, uma depressão e esse Vzinho, ao lado desse V eu tenho um ponto que tá escondidinho bem aqui, olha. Bem aqui nesta lateral, neste casamento aqui. Então, eu vou buscar esse primeiro V e pegar os dois fios que estão ao lado dele. Daí, por que você pega dois fios? Eu pego dois fios, porque assim a minha costura vai um pouquinho mais rápida. Tudo bem? Da mesma forma, se eu tinha uma depressão, um ponto alto, uma depressão, um ponto alto e uma depressão, ao lado dos pontos dessa depressão, eu também vou pegar dois pontos dessa lateral bem aqui. Então, a gente tá sempre buscando os dois pontinhos de um lado e dois pontinhos de outro lado para fazer o casamento da minha barrinha. Tudo bem? É um pouquinho difícil. Eu acho legal que duas coisas vocês dão mérito ao meu canal e eu fico muito feliz. Primeiro mérito, conhecer agulhas circulares, que é uma coisa que muitos de vocês no começo até me mandavam mensagem, né? Não usa essas agulhas, que coisa chata. E hoje em dia vocês dizem que aprenderam a usar comigo. E o segundo mérito é passar a ver a costura com bons olhos. Costuras fazem parte do tricô e não fazer de qualquer jeito. Então, o último fio saiu daqui. A gente vai agora buscar logo acima dele as duas próximas barrinhas. Passo meu fio, que ficou enroladinho, então ele fica todo cacheadinho, mas é só ter calma. E da mesma forma que eu peguei esses dois, eu ponho a agulha e pego logo acima os dois próximos. Os dois próximos de um lado. E os dois próximos
do outro lado. Tudo bem? Não é difícil, requer calma. É a última parte da nossa peça, nós precisamos fazer com um pouquinho de carinho. Afinal de contas, uma costura mal feita gera muito excesso pelo lado do avesso. E uma costura também mal feita desencontra a nossa peça e faz com que todo um trabalho que a gente executou por dias, na verdade, estamos aqui há dias tricotando juntos, seja perdido. E não é isso que a gente quer. Acho que a gente precisa agradecer todas as partes do andamento de uma peça. E se a costura faz parte, a gente precisa treinar, não é verdade? Quando a gente termina de fazer a costura de um lado e do outro, nós puxamos o fio e as partes vão se encontrando. Sempre puxe e depois você ajuste para que a sua peça não fique repuxando esse cantinho aqui. Então, prontinho, a barrinha está costurada. Cima, baixo, que é onde entra a nossa costura, por isso que a gente não pode costurar para dentro dessa depressão. Cima, baixo. E depois isso daqui, conforme vestirmos a peça, ela não vai ficar evidente. Agora estamos na parte do corpo, é muito mais fácil, porque agora você pode se guiar por essas barrinhas na lateral. Então, a gente vai pegar aqui, ó, uma depressão e uma barrinha para cima. E do outro lado, nós pegamos também um pontinho lá embaixo e um pontinho em cima. Então, eu tô pegando de carreirinhas em carreirinhas, ó. A gente vem acompanhando, o primeiro tá aqui, então a gente pega um lá embaixo e um aqui em cima. Fizemos o primeiro ponto, aqui tava o primeiro, então a gente vai agora acompanhar essa segunda linha bem aqui. E eu pego, antes de pegar esse mocinho bem aqui no alto, eu pego um que tá lá embaixo dele. Então, eu pego a base e o topo. A base e o topo. Daí, por que você pega a base? Porque nós estamos fazendo a costura de cordões no tricô. E quando eu pego, ó, a guia, a gente fez o primeiro, agora a gente tá no segundo. Quando a gente pega um lá embaixo para pegar o daqui de cima, a gente tá pegando 2 pontos, na verdade, todo o cordãozinho para juntar na nossa peça. Tudo bem? E dessa forma, eu vou aproximar aqui com os meus dedos, porque eu gosto de costurar um pouco assim, segurando a peça, né? Deixa eu aproximar e melhorar o foco pra você. Eu gosto de costurar segurando assim a peça na minha mão. Eu tenho uma certa dificuldade de costurar às vezes no vídeo pra vocês, exatamente porque ela precisa ficar na mesa, né? Inclusive, ontem eu tava conversando com uma amiga minha, e aí eu mencionei pra ela, eu disse, eu tenho uma certa dificuldade de... Ela disse, eu queria tricotar mais, queria poder tecer mais, e eu falei, eu também. E ela disse, Dei, mas você já tricota pro canal? E eu falei, não, tricotar pro canal não é tricotar pra mim, tricotar pra mim é na cama, descompromissada, enquanto eu assisto séries. Tricotar pro canal é sobre uma mesa, eu preciso, a coluna dói porque eu preciso fazer uma postura pra gravar que, nossa senhora, como dói a coluna. Eu preciso estar com equipamento, com luz, com câmera, com bateria. Então eu dependo de muitos fatores que, se não tiver tudo alinhadinho, eu não posso tricotar. Então não é a mesma coisa que sentar pra tricotar, como ela tava comentando, né? Gente, eu dei uma puxadinha no fio aqui, ó, só um minutinho que deu um nozinho. Tô tentando desmanchar ele, vocês estão vendo, né? Pronto, desmanchei. E agora, gente, que eu já mostrei pra vocês a lógica, você vai costurar aí, e eu vou costurar aqui, porque essa costura vai chegar até ali no topo, até lá na parte de cima. Então, eu vou continuar do ladinho de cá, e já mostro pra vocês... quando ela chegar mais um pouquinho lá em cima, que eu preciso mostrar pra vocês como que a gente vai arrematar esses pontinhos lá na parte de cima, tudo bem? Então aqui não tem mais segredo não, gente. Você vai acompanhando os pontinhos, a costura vai subindo, ó, e você vai percebendo que ela vai sumindo. Tudo bem? Tudo certinho? Então agora eu vou andar com ela um pouquinho pro lado de cá. Tô um pouco... rouca, né, hoje, é porque é muito cedinho, vocês não veem, mas às vezes eu preciso gravar bem cedo pra conseguir ter tempo de fazer tudo que eu preciso, que além de gravar, né, gente, nós temos uma casa, então às vezes a gente precisa se organizar. Hoje eu preciso, por exemplo, fazer comilanças, pensar no meu cardápio. Ontem eu e o Hugo, a gente decidiu que a gente tá comendo muita besteirinha,
que a gente precisa dar uma atenção um pouquinho melhor para nossa alimentação, realmente. Então, o Hugo fez a inscrição para marmitas, né? Ele recebe em casa, ele compra esse pacote de marmitas que você escolhe, e aí você recebe as refeições para café da manhã, almoço, janta, lanches da tarde, tudo feito por uma pessoa com acompanhamento de nutricionista. Então os alimentos são muito bem feitos, são todos com grão integral, sabe aquilo, tudo que a gente faz com carinho? Quando a gente sabe cozinhar e a gente entende um pouquinho de dieta. Então ele comprou essas refeições, o que eu acho maravilhoso, porque dessa forma ele se alimenta em casa de forma muito saudável, com porções feitas exatamente para o propósito dele, né? Que é se alimentar mais saudável e, por consequência, a gente acaba perdendo até uns quilinhos, porque muita besteira que a gente come, a gente vê o resultado na balança. E do lado de cá, eu não comprei, porque eu preciso de freezer, tem que ter um micro-ondas para dar uma esquentadinha. Eu não comprei. Eu fiz um vlog sobre isso, inclusive, coloquei a minha bioimpedância para que vocês vissem o prejuízo que eu fiquei nesta quarentena. Mas se vocês quiserem assistir, eu postei no meu canal Deilândia. Esse vídeo é para contar para vocês um pouquinho dos prejuízos desta quarentena no meu corpo. Gente do céu, dei uma bela engordadinha. Mas eu tenho um corpo que ele não fica uma coisa assim, meu Deus, eu acho que a gordura espalha bem, que eu não fico com uma coisa muito... Nossa senhora, com uma deita gigante, sabe? Eu fico com uma panchetinha, a famosa pochete, eu fico com aquela famosa pochete, mas a gordura acho que distribui bem, que aí eu fico com bração, coxão, pernão, tudo on, sabe? O que ajuda a disfarçar, porque toda vez que eu falo o meu tamanho, o meu peso, as pessoas meio que, nossa, dei 77, 78 quilos, eu falo, sim, às vezes eu tô com 80, e às vezes as pessoas se enganam muito. Já descadeirei muitos colegas, às vezes, porque, vamos levar as meninas, aí eu falo, deixa que eu vou andando, eles falam, não, daí vamos te carregar também. E aí foi me carregar, descadeirou, porque a bonita aqui não é uma criança muito pequenininha, não. E não tem o menor problema, viu, gente? Eu sei que tem pessoas que às vezes têm problema com o próprio corpo, o próprio peso, a autoimagem. Eu não, eu prefiro estar saudável. E na minha impedância a gente deu uma olhadinha que nós não estamos muito saudáveis. Principalmente a água. Gente, se eu não lembrar de tomar água, eu literalmente esqueço. E esse é um problema tão sério que eu tenho, porque, gente, às vezes eu passo o dia inteiro sem nenhum copo de água. Nenhum. Sabe o que é? Nenhum. Quando muito eu tomo um, que vem através de algum suco que eu tomo no almoço, dos meus cafés. Então tô sentindo realmente os efeitos da falta de água. Muita dor de cabeça, gente. Fico realmente... Nossa senhora, bem ruinzinha. Então, uma das mudanças de hábito que a gente propôs, né, como um casal, um dá força pro outro, é exatamente melhorar a ingestão de alimentos, a quantidade de calorias que a gente está colocando para dentro e a qualidade desse material e, claro, no meu caso, colocar bastante água também como um lembretezinho, porque, gente do céu, a água, ela é essencial no nosso corpo. Eu sinto, por exemplo, que a minha pele fica pior, eu sinto muitas dores de cabeça, só que eu nunca associo a água. Eu penso que é o óculos, eu penso que é o sono, eu penso que pode ser barulho. E, né, no trabalho eu sempre ando com uma garrafinha com rodelas de limão, sabe, eu boto coisas ali dentro pra ficar com água saborizada. Mas em casa eu não tenho esse hábito. E eu não sei por quê, gente, porque em casa a gente deveria manter os bons hábitos, mas não. Então agora com o distanciamento social eu fiquei em casa e esqueci dos bons hábitos que a gente mantém no trabalho, até pra dar um exemplo pras crianças e tal. E cadê? E também porque o professor tem que estar sempre hidratando as cordas vocais, então no trabalho eu tô sempre com a garrafinha ali, tomando chá, adoro chá. E, gente, eu parei, inclusive, de tomar chá. Uma coisa que eu me lembrei ontem, quando tava tomando café na casa do Hugo, eu falei, gente, ele comprou chá pra mim, né, chás maravilhosos e estão ali fechados. E eu pensei, gente, sabe, eu tenho um namorado que me dá apoio, que participa de tudo, então vamos usar isso pra coisa boa. Lamento muito também a gente ter parado de jogar badminton, porque
Gente, conversei tanto que o cartão encheu e eu precisei parar um pouquinho, mas eu parei exatamente onde eu queria, olha, falta bem pouquinho pra terminar a lateral. Então o que eu faço agora é literalmente continuando a costura até o topo, olha. Eu vou agora chegar, gente, no limite, que é aquele momento que você não tem mais pra onde seguir. Então eu tenho aqui, aqui. E quando isso acontece, ó, a gente pega literalmente o último pontinho de um lado, o último pontinho do outro lado, aqui, junto as duas partes, empurro o meu fio pro lado do avesso, e aqui está, ó, tá vendo? E agora, pelo lado do avesso, eu vou travar esse fio para que ele não corra, não se movimente. Lembrando que o algodão não é um material que gosta de correr muito, ele é um pouquinho mais travado. Então eu travo aqui o nozinho e faço um pequeno zigue-zague na minha costura, de um lado e do outro. Você pode fazer isso dentro da trama do trabalho, fique à vontade, tá bom? Faça como você preferir. Como eu falei pra vocês, o algodão ele não tem uma vontade de ficar andando, dançando e voltando por onde ele passou. Então eu fiz aqui uns caminhozinhos pra esconder o fio. Hoje eu tô com a tesoura preparada aqui do lado, né, gente? O pessoal tava rindo que eu falo que minhas tesouras, elas criam pernas e saem andando pela minha casa. Porque toda vez que eu vou tricotar, cadê minhas tesouras? Então a costura ficou dessa forma bem aqui. Eu vou agora ajustar a minha peça, que é passar o dedo, olha, tá vendo como ele melhora? Porque quando às vezes a gente puxa, ele dá uma repuxadinha. Então eu venho, acomodo o meu material aqui dentro, principalmente essas pontinhas finais aqui. Tudo bem, gente? Então, feito isso, a gente vai para a segunda parte, que é a parte dos ombros, tá bom? Então, os meus ombros, eu vou ligar da mesma forma que eu fiz a minha peça. Eles vão ter que ficar aqui, ó, tá vendo? Então, eu tenho tanto esse fio para costurar quanto esse outro bem aqui. Eu sempre vou escolher o dessa ponta aqui, desta ponta externa. Porque aí eu costuro para a parte de dentro do trabalho, mas você pode ficar à vontade para costurar da forma que você preferir. Coloco o fio dentro da minha agulha, busco o primeiro pontinho de um lado, o primeiro pontinho do outro lado. E agora a gente vai assim, olha, deixa eu tentar mostrar para vocês. A gente vai buscar de 2 em 2, então eu pego aqui, ó, no primeiro pontinho, eu vou na direção do segundo porque eu já peguei o primeiro. Então eu pego um Vzinho na direção desse segundo ponto tricô. E aqui do outro lado a mesma coisa, eu pego 2 pontinhos na altura do segundo pontinho de tricô. E agora que eu peguei o primeiro, fica mais fácil pegar o segundo, ó. E da mesma forma do outro lado. E agora eu vou de 2 em 2, sempre pegando 2 pontinhos de um lado e 2 pontinhos do outro lado. 2 pontinhos de um lado, 2 pontinhos do outro lado. Terminei, eu puxo. Não espere muito pra puxar no algodão, porque ele trava, como eu falei pra vocês, não é um fio que corre. Então, a gente vai puxando o fio de um lado, vai puxando o fio do outro lado e já vai, olha, costurando. Eu, no vídeo, deixo um pedaço grande porque eu preciso mostrar pra vocês. Mas quando eu costuro algodão na minha casa, eu costuro assim, ó. Eu pego sempre um de cá e já acomodo, tá vendo? Eu vou acomodando, pra ele não repuxar. Eu não gosto quando repuxa. Então, eu pego um de cá, um em cada lado, acomodo, entendeu? Eu sei que deixa a costura mais difícil pra quem é iniciante, porque aí você perde o seu ponto de referência e já acomodo. Mas é só você continuar praticando
que você com o tempo vai ficar craque na costura e aí você não precisa ter esse medo. Então, já vai, olha, percebe como fica mais fofinho, mais bem acomodado do que quando a gente puxa? Quando a gente puxa, ele não fica sentadinho, bonitinho. Mais uma vez, no vídeo eu preciso puxar para mostrar para vocês, porque é difícil mostrar a costura assim, ó, em ponto apertadinho. Mas é assim que eu recomendo que vocês façam. Passa no ponto, passa no outro, já puxa a costura. Porque, mais uma vez, o algodão não corre muito bem. Então, eu vou acelerar aqui um pouquinho, que eu quero mostrar esse acabamento final também pra vocês. Nossa, gente, que legal, a gente tá terminando mais uma peça. Essa aqui vai em homenagem à minha leitora que me pediu. Vai em homenagem ao pessoal que mora no Nordeste também, que eu sei que em muitos locais é legal a gente utilizar peças mais fresquinhas. Aos meus conterrâneos do Norte, que também faz um calor o ano todo. A minha avó é a única pessoa que às vezes sente frio, né? Mas tudo bem. Tô chegando aqui no final, olha. Os 2 últimos pontos desse lado. 2 últimos pontos do lado de cá. O último, né? Pontinho de cá. Último pontinho de cá. Pra não ter biquinho, eu coloco aqui e mando pro lado do avesso. Quando eu vou colocar dentro da costura, eu vou fazer só um zigue-zague aqui, olha. Porque eu também vou fazer isso com essa outra ponta de fio. Então, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Empurrei pro lado de cá. Esse fio que tá aqui, eu também vou empurrar ele pra dentro da costura pra não ter um bico, sabe? Pra não ficar uma coisa aparecendo muito. Então, eu vou colocar ele também dentro da costura. Porque quando a gente costura, a gente não quer muito, no algodão, né? A formação desses bicos, porque aí fica a peça meio bicuda e tal, até a gente sentar os pontos. Pronto, gente. Terminei. Vou mostrar pra vocês como ficou o ombro. Bom, costurado o ombro e costurada a minha lateral, o que eu faço agora é repetir o mesmo do outro lado da peça. Como eu já mostrei pra vocês, essa é a última tarefinha de casa que você nem precisa fazer, porque você já vai costurar a sua peça e já vai poder experimentar. E pra terminar este Tricotando Juntos maravilhoso, eu queria muito mostrar pra vocês como fica essa peça no meu corpo. Então, enquanto eu repito a mesma costura desse lado, nesse lado aqui, eu vou deixar vocês agora com algumas imagens minha vestindo essa peça. Mais uma vez, eu agradeço você que tricotou aqui junto comigo. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pelo carinho que recebi ao longo de todos os dias tricotando juntos. Quero agradecer a leitora que sugeriu essa peça, nós já conversamos em off, então eu não gosto de ficar aqui relembrando o que a gente conversou e os momentos que a gente precisou dar força uma pra outra. Muito obrigada pra você também que deixou like, deixou curtida, a Ju pela minutagem, muito obrigada, eu sei que não é fácil. O pessoal que vinha aqui 5 horas tricotar junto, essa peça foi executada primeiro com os membros do clube de canal, então muito obrigada a todos vocês pelo apoio, vocês são o alicerce do blog. Bem, amigos, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigada pelo seu carinho, pela sua paciência e por assistir este vídeo até aqui. Lá no blog temos mais categorias de peças para adulto, blusas para o verão, blusas para mulheres, etc. Se você quiser, faça uma visitinha ao blog by Day. Eu vou ficando por aqui, compartilhe o seu trabalho com a gente utilizando #blogbyday lá no Instagram. Um beijo gigantesco, tenha um dia maravilhoso e até o próximo Tricotando Juntos. Tchau! Gohan queria dar tchau, mas ele tá aqui embaixo. Aqui!